vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia para você que a partir de agora está acompanhando o programa Em Tuas Mãos aqui na TV Meio Norte. Que alegria poder contar com a sua companhia na manhã deste domingo. A liturgia de hoje nos ensina que Deus está presente na humildade, na pequenez. No Santo Evangelho, Jesus louva ao Pai porque a proposta de salvação de Deus para com os homens foi revelada e foi acolhida pelos pequeninos. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, meditar o Salmo 144. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda a obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila, e levanta todo aquele que tombou. Representantes das comunidades eclesiais de base da Arquidiocese de Teresina se preparam para vivenciar o 15º Intereclesial das SEBs, que será realizado em Mato Grosso do Sul a partir do dia 18 de julho. Vamos saber os detalhes da programação desse evento agora nessa entrevista. E na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre o 15º Intereclesial de Comunidades Eclesiais de Base, SEBs, que acontece do dia 18 ao dia 23 de julho na Diocese de Rondonópolis, no Mato Grosso do Sul. Para isso, nós vamos então conversar agora com a irmã Denise Morra, ela que é a assessora das SEBs aqui do Regional Nordeste 4. Irmã, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado, Joyce. Obrigado a todos que estão acompanhando toda a preparação para o 15º Eclesial, principalmente aqueles que estão vendo a programação Em Tuas Mãos da Arquidiocese de Teresina. Irmã, o que constitui uma comunidade eclesial de base? Conta pra gente. Então, a comunidade eclesial de base, ela tem muitos componentes que fazem com que isso possa se chamar comunidade eclesial de base. Primeiro, nos anos 70, a gente tinha uma discussão de uma igreja já, como o Papa Francisco falava, uma igreja em saída, que trabalhava um pouco mais o social, o político, o econômico, e fazia com que o ecumênico também pudesse ser socializado no meio das pequenas comunidades ou pequenos grupos de reflexão. Inicialmente, a ideia primária era levar o conteúdo da Bíblia, levar a articulação da política e da representatividade do social, fazendo com que a igreja pudesse permear, um Jesus Cristo mais pé no chão. Então, a fé e a vida que se uniam e faziam com que essas SEBs, essas comunidades eclesiais de base, pudessem refletir, a partir da palavra, um jeito novo de ser igreja. Irmã, e qual o principal objetivo da realização desse intereclesial de SEBs? Bom, nós temos vários objetivos, na verdade. Primeiro é aquilo que o Papa Francisco vem nos convidando, que essa igreja em saída, ela deve ser uma igreja que pise o chão enlameado. E ao pisar o chão enlameado, a gente pensa, por exemplo, no Covid e a situação da saúde de nosso país, quer dizer, o fortalecimento do SUS. Quando a gente pensa na educação, a gente vai pensar numa escola de qualidade para todos e que essas SEBs vai mover as pessoas de refletir a importância da educação no nosso país e o sucateamento da educação. Quando a gente pensa em fé, nós vamos pensar que não dá para pensar a nossa fé sem estar ligada à ecologia.
porque a gente acabou de ter aí o documento do Papa sobre o amazonar, né? A Amazônia não é só ir, é vivenciar a Amazônia dentro de nós. Então, todo o aspecto ecológico que isso nos desafia. No campo político, a gente vai pensar que nós estamos saindo, né, de um momento muito difícil de país, onde a direita e a esquerda se dividiu e acabou a igreja também se dividindo, né, os paroquianos se dividindo, algumas pessoas nas próprias famílias se dividindo, e agora é hora da gente refletir o como fazer essa igreja em movimento nas comunidades de periferia, nas comunidades de centro, a repensar o Jesus Cristo como evangelho vivo, evangelho encarnado no nosso meio. Então, assim, tem várias vertentes que a gente pode ver essa igreja em saída. Irmã, e para quem esse evento é voltado e quem vai participar, né, durante esses dias lá no Mato Grosso do Sul, na Diocese de Rondonópolis? Então, de verdade, vai ser um encontro de SEBs bem diferente, né, de comunidades eclesiais de base, bem diferente dos anteriores. Primeiro, o número vai ser bem menor. E por que o número vai ser bem menor? Não porque não tem gente, mas porque a gente quer trabalhar a questão da qualidade e objetivamente fazer uma mudança, né, dentro das bases dessas comunidades eclesiais. Então, a gente está esperando aí de 1.500, 1.600 pessoas. Como que é essa participação? Então, essa participação primeiro começou nas suas bases. Cada comunidade foi trabalhando Bíblia, foi trabalhando o ser comunidade, foi trabalhando os documentos do Papa, principalmente aquela questão, né, sem teto, sem terra, sem trabalho, não há comunidade. Foi trabalhando essa igreja que o Papa Francisco chama em saída, e aí nas suas bases foram escolhidas pessoas para fazerem representações em todos os regionais, né, e no Nordeste 4 não está sendo diferente. Depois houve a formação de um grande seminário que aqui aconteceu há 2 meses atrás, né, com 2 perguntas norteadoras. O que nós esperamos da igreja e qual é o momento social que a gente está vivendo? E essas perguntas vão ser discutidas e daí vão sair, né, algumas orientações para a gente vivenciar e continuar a viver a nossa fé nessa igreja em saída. Irmã, e qual a importância de trabalhar essa temática no Intereclesial? A importância, Joyce, porque toda a comunidade eclesial de base está alicerçada em Jesus Cristo. E a nossa frase, né, que norteia toda a caminhada das SEBs desse ano é: vejam, eu vou, né, até tá aqui, ó, eu vou fazer um novo céu, uma nova terra. Então, para a gente fazer um novo céu, uma nova terra, tem que ter mudanças no nosso interior, mas tem que ter também mudanças sociais. A ideia é que neste momento a nossa igreja, a convite do Papa Francisco, reforçando o que Dom Juarez vem dizendo, né, faz com que a gente possa sonhar, né? E os sonhos de Francisco são sonhos claros, são sonhos de sinodalidade, são sonhos do esperançar, são sonhos de mudanças que tem que acontecer na nossa base. Então a importância é vivenciar essa nossa fé e reavivar esses sonhos de Francisco, que também eram os sonhos de Jesus Cristo, muito antes de Francisco, e que é um sonho de uma igreja em saída que tem lugar para todo mundo, e que todo mundo pode esperançar, que todo mundo pode reavivar a sua fé, e principalmente que todo mundo possa dar o testemunho do Evangelho, que é o próprio Jesus. Então, irmã, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade em estar falando sobre esse tema tão necessário para a nossa Igreja Católica. Eu que agradeço esse espaço, né, e principalmente peço a vocês que rezem por nós, para que realmente a gente possa sonhar juntos, tecer juntos, construir essa igreja tão sonhada por Jesus Cristo e tão agora pedida, solicitada pelo Papa Francisco e pelo nosso arcebispo Dom Juarez. E as atualizações da Arquidiocese de Teresina você acompanha em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos, em tuas mãos.
A Pastoral Familiar realizou recentemente uma formação sobre o catecumenato matrimonial. Nossa equipe aproveitou a oportunidade para conversar com o assessor do evento, o padre Crispim Guimarães. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, refletir sobre esse itinerário de preparação para o sacramento do matrimônio. O catecumenato matrimonial é a preparação de um casal para receber o sacramento do matrimônio. E para nos aprofundarmos mais sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o padre Crispim Guimarães, ele que é assessor nacional da Pastoral Familiar. Padre, seja bem-vindo ao nosso estado, seja bem-vindo à nossa arquidiocese. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Agradeço, é uma alegria sempre visitar as comunidades. Padre, começa explicando para a gente, então, o que é o catecumenato. Bom, o catecumenato é um processo que vai desencadear em um caminho que leva ao conhecimento e ao encontro de Jesus Cristo. Embora esse nome pareça novo, é exatamente o que se fazia com os primeiros cristãos, que tinha todo um processo de inserção na vida da comunidade, exatamente pela adesão à vida e o projeto do reino de Jesus Cristo. Ele volta agora, obviamente, a partir da catequese, iniciação à vida cristã, como uma proposta e que deve se estender às diversas etapas da vida do cristão. Não seria diferente em relação ao catecumenato matrimonial, que é uma etapa importante de formação para a célula básica e mãe da sociedade e da igreja que nós conhecemos como família. Então, se a família é tão importante tanto para a igreja como para a sociedade, de igual importância é a sua preparação. Imagine aquilo que o Papa Francisco fala no documento 68, traduzido do Vaticano para nós, que fala que os padres são preparados durante vários anos, as religiosas, os religiosos da mesma forma. E a família, que é a mãe de todas as vocações, dos padres, dos próprios matrimônios, da vida religiosa, por que a família não deve ser preparada de igual maneira, com tamanho desvelo? Então ele chega a dizer que seria uma discriminação. Por isso o catecumenato matrimonial, ele traz essa proposta de fazer com que as famílias primeiro se assimilem à proposta de Jesus Cristo e depois, descobrindo que a vocação é a vocação matrimonial, que façam um caminho de descoberta e de assimilação e depois de escolha da pessoa com quem vai casar. Que não basta a pessoa ter a vocação para o matrimônio, é preciso saber se a sua vocação vai comungar com a vocação de uma outra pessoa. E aí é que está. Só uma vocação resolvida, comungando com uma outra vocação autônoma resolvida, pode dar-lhe um matrimônio, segundo a proposta da Igreja, que é indissolúvel, que é a unidade de corpo e alma, que tem o bem dos cônjuges, que tem a procriação, que são conteúdos da doutrina matrimonial. Padre, e em que consistem as etapas do catecumenato matrimonial? Explica pra gente. Primeiro, a gente deve pensar naquilo que nós chamamos de noivado. Mas veja, o noivado está se tornando uma questão muito mais rara agora, porque a maioria está preferindo fazer test drive, né? São as chamadas famílias conviventes, sobretudo nas grandes cidades, e já procuram o casamento já com uma experiência vivencial, nem no civil, nem no religioso ainda, mas de convivência na mesma casa, na mesma residência. Porém, nós devemos pensar em etapas mais longas. Todo o catecumenato matrimonial está dentro daquilo que nós chamamos pré-matrimônio, que começa no útero materno, com a catequese do ventre materno. Depois deveríamos ter, estamos preparando, uma etapa que vai dos 2 aos 7 anos, para que os pais se tornem aqueles que vão catequizar os seus filhos. Obviamente, depois vem a catequese da paróquia, e nós privilegiamos esse momento da iniciação à vida cristã. Vem o pós-crisma, que já é pós-paróquia, onde queremos ter pequenos grupos de crismandos, com material próprio, com a linguagem própria. Vem os namorados, né? Portanto, nós temos dentro do catecumenato matrimonial também a dimensão do namoro, com material apropriado, voltado para grupos de namoro. E esse período todo nós chamamos de período de preparação remota. Mas existe agora o período de preparação próxima, que é aquilo que corresponde ao período do noivado,
ou para quem já convive, o desejo de contrair o matrimônio. Estas etapas, elas têm peculiaridades, né? Enquanto todas essas passam por processos distintos, primeiro dentro da família, na paróquia, depois os grupos se organizam, a etapa imediata e próxima é uma etapa que é feita na casa dos casais catequistas. Portanto, no catecumenato matrimonial, nós podemos até ter aquele final de semana onde se juntam muitas pessoas, muitos noivos, muitas pessoas que querem casar. Mas, no catecumenato matrimonial, o trabalho é personalizado. Então, é um casal já experiente que faz a formação e depois transmite esses conteúdos na sua própria casa. Então, o José e a Maria, que são catequistas, né? É um casal catequista, abre a sua casa para receber um casal que quer casar e ali ele dá os conteúdos. Os conteúdos são conteúdos bíblicos e a partir da Bíblia a gente traz a doutrina sobre ser uma só carne, uma só alma, sobre ser indissolúvel, isto é, que sua morte os separa, né? Depois, o bem dos cônjuges, que é toda a vida sexual, a vida amorosa e a procriação. Esses aqui são os conteúdos doutrinais. Mas nós vamos encontrar esses conteúdos doutrinais dentro da Sagrada Escritura. A metodologia, portanto, é essa. É casa e Bíblia, né? Casa e conteúdos doutrinais. Casa e os conteúdos que o próprio casal catequista representa, porque a casa do casal catequista é também um espaço catequético, educativo, né? Porque a vida do casal, a vida dos filhos que ali convivem, se tornam também conteúdos. Este processo se dá durante 8 meses, tem as catequeses dadas na casa durante 1h30, mas com várias etapas para serem realizadas em casa. Todas as semanas, as 4 semanas que seguem de um mês para outro, os casais de noivos ou os casais conviventes são convidados a aprofundar esses conteúdos nas suas próprias casas, ora individualmente, ora em conjunto. Nessa etapa dos 8 meses, que as catequeses são dadas dentro da casa do casal catequista, tem 2 que se diferenciam, que é o 5º e o 6º mês. No 5º mês, o casal catequista, o casal de noivos, o padre e os pais dele primeiro, se reúnem na casa dos pais dele. E ali a catequese é diferenciada. Ele dá uma bênção na casa, depois os pais vão tratar de como eles viveram na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eles vão dar a catequese para os filhos com uma intervenção e orientação do casal catequista e do padre, que além da bênção na casa, tem alguns momentos peculiares, quando ele fala da necessidade dos pais não interferirem nessa nova família, dar uma liberdade, né? Porque o ritual do matrimônio, além de falar que a pessoa é livre e vai casar para viver na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, também se diz ali que deixará pai e mãe, não vai levar pai e mãe. Então é preciso alertar os pais para essas interferências. E por incrível que pareça, nas nossas pesquisas, a interferência da família é muito forte e às vezes pejorativa. Também o padre vai chamar a atenção daqueles que vão casar, que embora não leve o pai e a mãe para casa naquele momento, na falta de um quando a morte os separar, né? Geralmente morre um primeiro, não morre os 2 juntos, ou a doença, sobretudo. Então, os filhos que vão casar, porque veja, a nora que entra numa família, ela diz que vai ser uma só carne com aquele rapaz. Portanto, a carne do rapaz leva ela a ser filha daquela outra família e vice-versa. Então, o dever de honrar pai e mãe. Quando um falta, quando há doença, esses têm o dever de levar essas pessoas para sua casa e assumir, como foram assumidos também quando eram crianças, jovens e até adultos antes do casamento. Feitas essas 2 etapas, depois se retorna para a casa do casal catequista para um feedback de como aquele trabalho de acompanhamento despertou no casal catequista algumas curiosidades, algumas peculiaridades que podem atrapalhar o casamento, né? O que é bom, que pode ajudar, mas o que pode atrapalhar, talvez até possibilitando dizer, olha, é preciso uma terapia de casal, é preciso talvez vocês pensarem em adiar, né? Ou dizer que está tudo bem, que eles veem como algo bom. E por final a gente apresenta, na última catequese, um panorama dessa mudança que houve nos últimos anos, em que levou as pessoas a enxergarem
o próprio ser humano a partir da tecnologia. E a tecnologia tudo é muito passageiro, muito rápido. A religião se propõe a práticas fixas. Aliás, o matrimônio é uma prática duradoura, não é uma prática que é do TikTok, por exemplo, que são minutos, né? Às vezes nem um minuto. Então essas tecnologias influenciaram. E é preciso alertar que nós saímos de um período em que a instituição, o casamento, que representa o nós, passou ao eu. Daí as grandes dificuldades de viver em comum. Que a ética passou para a estética, que o racional passou para o emocional. E no casamento na igreja, você não pode viver só da emoção, você não pode viver só da estética, porque a estética passa, a gente envelhece. Você não pode viver só do eu, porque você convive a dois, quando chegam os filhos ou muito mais. Você precisa ter uma comunidade de apoio. Então, um alerta sobre esta vida que eles estão assumindo diante de Deus. Portanto, é uma proposta da igreja. Eu não preciso casar na igreja, posso casar no civil, mas se quero casar na igreja, eu preciso assumir estas condições para depois não dar nulidade, procurar a igreja com esses processos de nulidade. E dentro desse caminho, que não seria o nono mês ou o 10º mês, depende se tiver problemas. Dentro desse caminho, a gente propõe um encontro também com as testemunhas. Veja como é importante isso aqui. E é testemunha mesmo. Quem vai para o casamento para acompanhar, que é convidado, não é padrinho. O padrinho é batizado, né? A testemunha significa que eu estou observando um fato de pessoas maduras que estão dizendo coisas que a gente imagina maduras. Então, se eu digo, eu quero ser fiel a esta mulher, a este homem, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, podemos dizer isso, né? Embora não esteja no ritual. Uma testemunha não tem o direito, nunca, de interferir para dizer o contrário, né? O único direito de uma testemunha é rezar para que aquilo que duas pessoas livres e adultas disseram diante de Deus da comunidade, que isso se cumpra. Reze para que isso se cumpra, e se ele, com as suas testemunhas, procura um dia para reclamar desse casamento, porque nem tudo são flores, né? Para chegar às flores tem um caule espinhoso, assim são as rosas, e às vezes reclama para essa testemunha, a testemunha não vai dizer, se separe. Vai dizer, olha, você deve imaginar que a vida a dois não é uma vida fácil, você se comprometeu diante de Deus da comunidade, e essas coisas são para ser superadas. Uma crise não é para a gente correr, para a gente fugir, é para a gente crescer. Então esse é o papel da testemunha. Então para nós é muito importante também envolver, veja, nós envolvemos os noivos, envolvemos os pais, os familiares, envolvemos as testemunhas. Assim nós teremos a celebração de um casamento, não a encenação. Em muitos lugares se faz encenação, o padre às vezes é um pouco palhaço que está ali, né? Porque para a gente não se está se preocupando nem com o padre, está se preocupando com o vestido, está se preocupando com a filmagem, está se preocupando com as fotos. Neste caminho catecumenal, nós preparamos para que todos se envolvam na celebração. O padre tem sua função, não é a principal função é daqueles que vão casar, as testemunhas têm função, os pais, os parentes têm função. Se cria um clima espiritualizado para que se celebre de fato um sacramento. Sacramento se dá dentro de um clima de espiritualidade. Não podemos fazer dos nossos casamentos, que devem ser bem celebrados, devem ser bonitos, deve ter um ritual bonito, mas não podemos fazer dos nossos casamentos uma cerimônia profana e civil. Ela é uma cerimônia religiosa. A outra, civil, vai acontecer em um outro momento em que o padre pode ir, as testemunhas, e podemos festejar de acordo com aquele momento. Uma coisa não impede da outra ser realizada, mas aquele momento é um momento de profunda espiritualidade. Por isso esse zelo, porque é importante que as pessoas casem e casem para ser felizes. E de que forma aqueles que não estão inseridos dentro da vida da comunidade podem ter acesso a esse conhecimento? Olha, a melhor propaganda será feita por aqueles que passaram pelo processo. Eu cito um exemplo, né? Tem uma diocese no Brasil, fica no extremo do Brasil, que a população católica é muito pequena, acho que não tem nem 30%. E nessa diocese tinha uma paróquia que tinha 10 anos que não fazia casamentos. 10 anos. E não é que as pessoas não conviviam juntos, as pessoas viviam juntos e achavam que aquilo era casamento, até no civil ou só a própria convivência.
Quando o bispo começou o catecumenato matrimonial da diocese, ele começou em toda a diocese, e foram casando as pessoas, este assunto começou a cair no coração, né? Porque você sabe, existem fofocas ruins e fofocas boas, né? Você pode dar notícias boas também, não precisa só ser fake news e coisas ruins. E, por incrível que pareça, o bispo me contou esses dias que o padre terá esse ano 10 casamentos na paróquia. Exatamente porque as pessoas começaram a ouvir falar do catecumenato matrimonial por aqueles que fizeram, que gostaram e disseram: existe algo novo, isto nos ajudou, nos fez crescer, e as pessoas começaram a procurar. Tanto aquelas pessoas que pretendiam casar no civil, morar juntas, como aquelas que já conviviam. Então, eu acho que esse exemplo, né, eu tenho na minha diocese, onde começou tudo, exemplos muito claros, que o catecumenato matrimonial atrai, sobretudo porque a propaganda é feita por aqueles que realmente vão casar. São eles que trazem essa perspectiva e que ajudam a criar uma dinâmica que, de fato, vai fazer com que isso seja divulgado, seja trabalhado e seja depois colocado em prática. Então, padre, mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer conversar com o senhor, por ter esclarecido sobre esse assunto que é tão importante para a nossa igreja. Eu que agradeço. Acho que nós estamos vivendo tempos novos e tempos de esperança. E estamos dentro daquilo que o Papa Francisco propõe. Uma igreja em saída, uma igreja acolhedora, uma igreja que acompanha as pessoas, que faz discernimento. Isso significa que eu não substituo a consciência das pessoas, eu ajudo a formar as consciências, e depois uma igreja que insere as pessoas, que as pessoas descobrem que é um espaço bom, é um espaço de vínculo, é um espaço bonito e, portanto, querem se inserir. Esta é a proposta da igreja, esta é a proposta do catecumenato matrimonial. Por isso, lhes agradeço pela oportunidade para que pudéssemos chegar também às pessoas da Arquidiocese de Teresina. E lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora o nosso quadro Sacramentos. Hoje o diácono Jailton Chaves nos ajuda a responder os seus questionamentos sobre o sacramento da ordem. Olá, vamos agora responder as perguntas dos nossos internautas que nos enviam algumas perguntas sobre o sacramento da ordem. A Martinha Oliveira nos pergunta: quem pode receber o sacramento da ordem? Olha, o sacramento da ordem ela é destinado às pessoas dedicadas, convidadas, vocacionadas a servir a Deus de uma forma mais especial. Então a ordem significa ordenação. É um sentido de dizer que aquela pessoa está ordinariamente, não é, servindo a Deus de uma forma integral. Então a ordem, quem pode participar? O sacramento da ordem, homens, pessoas dedicadas que se sentem chamados por Deus para ser padre, para ser diácono, para ser bispo na nossa igreja. O Gabriel Santos está nos perguntando qual a idade mínima para receber o sacramento da ordem. Olha, normalmente as formações dos seminaristas, eles saem do ensino médio e já entram diretamente no seminário, onde eles cursam teologia, filosofia. Enfim, esse estudo, esse período, gira em torno de 4 a 5 anos. O ensino médio termina com 18, 17 anos e ingressa no seminário. Possivelmente por 20, 22 anos já pode ser ordenado. Então não existe assim, um padrão fixo, uma idade mínima para se ordenar. Depende muito do grau de estudo da pessoa também, do seu desenvolvimento escolar. Ronald Guimarães pergunta: todo diácono permanente tem que ser casado?
Nós tivemos aqui uma experiência na Arquidiocese de Teresina, eu pessoalmente, estudei com um rapaz, ele era solteiro, todos os outros eram casados. Aí o que foi que aconteceu? A missão dele foi tão bonita, depois como diácono permanente, que ele resolveu se ordenar padre. Ele não quis se casar. Então não é obrigado ser permanente, ser casado. Mas já que é permanente, é um diácono, pode servir melhor, o ideal seria que realmente ele fosse padre mesmo. O diácono permanente ele deve ser realmente casado. Por isso que o nome é permanente. O transitório é aquele que está se preparando para ser padre. O diácono transitório, mas o diácono permanente, de fato, é casado. Rosirene Machado, ela pergunta, por que existem os graus no sacramento da ordem? Por que existem os graus? Ora, são 3 os graus, primeiro, segundo e terceiro. Primeiro grau, diaconato, segundo grau, presbiterato e o terceiro grau, que é episcopado. Primeiro grau é para ser diáconos ou permanente ou para pessoas que estão sendo diáconos transitórios para se tornar presbíteros ou padres. O segundo grau é para os padres. O terceiro grau é para os bispos. Pronto. Todo bispo, ele é padre e é diácono. Todo padre é diácono. O bispo, por ser bispo, não deixa de ser padre e nem deixa de ser diácono também. E o padre também não deixa de ser diácono. Ele acumula a atividade, o sacramento em si, o grau do sacramento. Então, não é uma hierarquia de grau, mas é uma coordenação no serviço. O que faz cada um nas suas funções, que tem esse grau chamado graus do sacerdócio. Primeiro, segundo e terceiro. Diácono, padre, bispo. Uma pergunta interessante, a última pergunta. A Laura Leite pergunta por que o nome do sacramento é ordem e não sacerdócio. Veja bem, o sacramento em si é uma graça que nós recebemos de Deus. É uma marca que temos na nossa alma. Não é como se fosse, por exemplo, uma tatuagem ou uma ferroada que você leva aqui na pele, não, e fica não. É algo divino, é sagrado. Vai para a alma, marca a sua alma. O sacramento é isso, é para sempre. O sacramento da ordem significa o sacramento de você estar ordenado para sempre. Significa isso, é para sempre, marcado para sempre. O sacerdócio, ele abrange uma atividade sacerdotal, que é para os ordenados. Então essa é a diferença de sacramento, da ordem para o nome sacerdócio. Na verdade, toda a nossa atividade pastoral, como leigo, como clérigo, é um sacerdócio, porque nós fazemos parte do sacerdócio de Cristo, nosso Senhor. Então, se você acredita, se você tem fé, se você ama e se dedica à igreja, você já exercita também o seu sacerdócio, a sua função, o seu jeito que você é. Paz e bem. E no próximo domingo nós vamos responder os seus questionamentos sobre o sacramento do matrimônio. Nós vamos deixar uma caixinha de perguntas em nosso perfil no Instagram durante essa semana. Vamos agora para as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Entre os dias 29 de junho e 1º de julho, a Conferência Regional dos Bispos do Brasil, Regional Nordeste 4, promoveu a sua 32ª Assembleia Regional de Pastoral com o tema Catequista, Vocação e Missão e lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Vamos conferir. O encontro foi realizado no Centro de Treinamento Padre Tony Batista e contou com a participação de representantes das 8 dioceses do Piauí. A temática central foi trabalhada pelo padre Abimar Oliveira, da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, e pelo padre Crispim Guimarães, que é secretário executivo nacional da Pastoral Familiar. O objetivo principal dessa assembleia foi avaliar e planejar a caminhada da Igreja no Piauí, com foco na missão e na vocação dos catequistas, em sintonia com o tema do 3º ano vocacional, que é Vocação, Graça e Missão.
O vice-presidente do Regional Nordeste 4 da CNBB, que esteve presente durante o momento, explica sobre a importância de trabalhar essa temática da catequese durante a Assembleia. Então, todos temos essa missão de anunciar o nome de Jesus. Agora é preciso cada vez mais ter consciência disso. Então, o objetivo da nossa Assembleia Regional, tratar do tema vocação, graça e missão, é justamente para despertar a consciência desse chamado, para que nós possamos, com a consciência de discípulos, como diz o Papa Francisco, nos tornarmos também anunciadores. A Assembleia reuniu bispos, padres, coordenadores diocesanos de pastoral, coordenadores regionais de pastoral, movimentos, serviços e organismos das 8 dioceses que integram o Regional Nordeste 4. Dom Edilson, bispo da Diocese de Oeiras, explica como está sendo vivenciado esse ano vocacional na sua diocese. Na Diocese de Oeiras estamos vivenciando com uma certa intensidade. Conseguimos montar uma comissão diocesana de animação vocacional e essa equipe está fazendo o trabalho de visitas, de encontros vocacionais dos vários setores, são 4 setores que temos na nossa diocese e cada setor estamos conseguindo aglomerar um bom número de pessoas, sobretudo jovens, ajudando-os nesse processo de discernimento vocacional. Estamos preparando o simpósio vocacional, que vai acontecer no mês de agosto, dia 19, e vamos culminar essa programação no final do ano com o encontro diocesano de vocação. E assim a gente vai procurando trabalhar essa motivação vocacional para que surjam as diversas vocações da nossa igreja. Quem também falou sobre como está sendo a experiência de trabalhar e vivenciar esse ano vocacional na diocese foi o bispo da Diocese de Picos, Dom Plínio. Nós trabalhamos cada dia descobrindo novas vocações nas comunidades, principalmente a vocação sacerdotal. Temos uma equipe que faz isso, um promotor vocacional, com representantes religiosos, leigos, e principalmente o povo que colabora também, inclusive financeiro, dá uma motivação muito forte aos jovens que já se sentem tocados por esse sentimento do sacerdócio ministerial e se animam cada vez mais. É entre os jovens que nós estamos encontrando essa riqueza, esse dom que Deus oferece. Durante a Assembleia foram debatidos também eventos que acontecerão até o fim do ano, como o 4º Nordestão de Catequese e a 16ª Romaria da Terra e da Água. No último final de semana, do dia 30 de junho a 2 de julho, a Pastoral Familiar do Regional Nordeste 4 realizou uma formação abordando o tema Catecumenato Matrimonial. Vamos acompanhar. Casais das 8 dioceses pertencentes ao Regional Nordeste 4 participaram da formação que foi realizada no Seminário Sagrado Coração de Jesus, tendo como principal facilitador o assessor nacional da Comissão da Pastoral Familiar, o padre Crispim Guimarães. O evento foi trabalhado em cima do tema Catecumenato Matrimonial, Espiritualidade e Formação. O assessor eclesiástico regional da Pastoral Familiar, que esteve durante os 3 dias de formação, fala sobre a relevância de trabalhar essa temática. A Pastoral Familiar tem a missão de cuidar das famílias. E vivemos um contexto onde as famílias estão profundamente marcadas pela desestruturação familiar. O breve período em que as famílias, os casais, duram juntos. Então, a preocupação desta formação, desse estudo, é descobrir um caminho, um itinerário, pelo qual a Igreja ajuda os futuros casais, desde o processo de preparação para o casamento, dando aos noivos, dando aos jovens casais a oportunidade de se conhecerem melhor, conhecer melhor a missão do casamento, a missão da família, para que eles vivam a família, o casamento, não só como um evento social, mas como uma vocação, um dom de Deus para a sociedade, para o mundo. Durante os 3 dias de formação, o evento contou ainda com a presença e apoio do Alisson Schilla, ele que integra o casal coordenador nacional da Pastoral Familiar.
Na oportunidade, ele falou sobre a experiência de palestrar para esses casais do regional sobre algumas temáticas a respeito do catecumenato matrimonial. A gente vem colaborar aqui com a Igreja do Piauí, Regional Nordeste 4, nessa caminhada que o Papa Francisco, enfim, toda a igreja tem nos convidado a fazer, essa conversão pastoral, de sairmos de uma pastoral de manutenção, daqueles cursos, daquela formação que as pessoas às vezes não levam muitas coisas, né? Para uma pastoral de acompanhamento, para uma pastoral de personalismo, para uma pastoral que traz para si uma missionariedade para o casal catequista que acompanha, também para aqueles que vão ser acompanhados, né? Ionara e Cleiton são da Diocese de Picos, atuam como assessores de formação da Comissão Diocesana e decidiram participar desse evento. Ionara explica o que motivou o casal a vivenciar esse momento formativo. Como a gente faz parte, né, da comissão da Diocese, para nós é de interesse nosso essa questão da formação, de estar sempre mais aprimorando os nossos conhecimentos, para que a gente possa dar esse testemunho e conseguir evangelizar as famílias da nossa diocese. Então, quando já havíamos conhecido um pouco da proposta do material e quando vimos, né, a divulgação desse momento, foi de interesse nosso para que a gente possa poder também organizar esse serviço lá na nossa diocese. Né, tendo em vista assim, que passamos por esses anos de pandemia, né, e de certa forma houve uma acomodação, uma dificuldade até para as paróquias se organizar nessa preparação matrimonial. Já o casal Pereira e Socorro, paroquianos da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, da Arquidiocese de Teresina, também decidiu participar desses 3 dias de formação. Eles contam qual foi a principal motivação para vivenciar esse momento. A gente já se afastou por algum tempo, principalmente depois da pandemia. Então é um momento assim, de renovação. A gente chegou aqui e viu já uma nova proposta, né, que eles estão apresentando, que a gente não conhecia, que é muito interessante. Então a gente está muito assim, cheio de expectativa para já ver isso em prática, porque a gente vê que a família, mais do que nunca, ela precisa, né? A gente absorve bastante o que tem aqui, é um aprendizado muito profundo. E no momento certo nós vamos procurar aplicar o que nós absorvemos aqui. Durante a formação foi anunciado o novo casal coordenador da Pastoral Familiar do Regional Nordeste 4, Amazé e o Rodrigues. Eles falam sobre como recebem essa nova missão. É uma graça de Deus. Não é que nós temos essa capacidade, não. É algo assim de Deus mesmo. Considerando a nossa história de vida, há 4 anos que a gente vem passando, eu acho que é divino. Porque nossa situação assim, com família, com a nossa filha especial, que todo mundo sabe, mas a gente recebe uma força tão grande de Deus, que quando a gente pensa que as coisas não estão dando certo ou estão de água abaixo, a gente vê a força de Deus em nossa vida. Eu me sinto tranquilo, eu tenho ela do meu lado e eu confio muito nela, eu sou uma pessoa mais reservada, mas a gente passou já tem uma vivência grande de pastoral de família, desde 2005 a gente faz parte da escola da igreja, a gente já coordenou vários grupos e agora a gente entregou da pastoral familiar e agora a gente vai assumir esse Nordeste 4. A única diferença que tem é porque vai aumentar todas as dioceses do Piauí, que nessa era a diocese de Teresina, né? Agora a gente vai ter que conhecer todas as dioceses e procurar ajudar no que for necessário, que tiver assim, que tiver carente, que a gente possa movimentar para que melhore, né? E dessa forma, os casais pertencentes às 8 dioceses do Regional Nordeste 4 estão mais preparados para não só viver o que foi aprendido, como também para implementar e formar outros casais de acordo com o itinerário catecumenal para a vida matrimonial.
Na manhã da última segunda-feira, dia 3 de julho, a Ação Social Arquidiocesana, a ASA, marcou presença na solenidade de assinatura da Ordem de Serviço das obras dos novos espaços para o serviço de longa permanência para idosos, Lar de Santana. O momento teve início às 10 horas da manhã no Salão Nobre da Prefeitura de Teresina e contou com a presença do prefeito, Dr. Pessoa, da secretária executiva da Ação Social Arquidiocesana, Carla Simone, além de deputados, representantes do Ministério Público e de instituições da sociedade civil. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, você pode acessar o site da Arquidiocese de Teresina. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora nossas dicas de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com a estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica da fé para você é o livro Cartas de Santa Faustina, da editora Divina Misericórdia. Neste livro, o leitor tem em mãos um precioso tesouro pelo qual poderá conhecer Santa Faustina na cotidianidade de sua vida, através da leitura das correspondências dessa grande santa com aqueles que lhe eram próximos, terá o privilégio de observá-la em meio aos trabalhos, responsabilidades, dificuldades e alegrias, acontecimentos ordinários de sua vida. Surpreender-se ao constatar o quanto as suas ações, mesmo mínimas, eram iluminadas pelo constante propósito e trabalho interior de se unir continuamente e com grande confiança a Jesus misericordioso, que habita no interior da alma, tal como dela ele mesmo existia. E essa foi a nossa dica de leitura deste domingo para você. Aproveite, garanta a sua obra e faça uma boa leitura. E hoje, no quadro Igreja em Ação, vamos acompanhar o testemunho de jovens que se reúnem para rezar o Santo Terço na paróquia São Cristóvão. Na intenção de tornar a palavra de Deus ainda mais conhecida no meio jovem e trazê-los para mais perto dele e da igreja através da oração e de momentos de espiritualidade, nasceu em 2019 o Terço Jovem da paróquia de São Cristóvão. Mas o surgimento desse movimento se deu também pelo incentivo do atual pároco, o padre Newton Pereira, que quando assumiu a paróquia e tomou conhecimento do EJC, pediu para que os coordenadores fizessem alguma ação que abrangesse todos os jovens, não apenas aqueles que já vivenciaram o encontro. E assim, eles se reúnem uma vez por mês para realizar esse momento. Isabela, que está no grupo desde sua criação e hoje integra a coordenação, relembra com detalhes como se deu o início desse movimento. Assim, o Terço Jovem, ele começou por um pedido do Padre Newton, né, quando ele veio para a nossa paróquia. A gente não tinha nenhum momento assim aberto para jovens que não participassem do EJC, nenhum momento de oração. E aí ele cobrou isso da gente, né, falou, por que vocês não fazem tudo? E a gente ficou batendo cabeça para saber o que a gente ia fazer, que a gente conseguisse acolher, né, esses jovens. E aí surgiu o Terço Jovem lá em 2019, início de 2019. E foi exatamente com esse objetivo, da gente conseguir acolher toda a comunidade jovem da paróquia de São Cristóvão. Isabela revela ainda o que o grupo pretende atingir com a realização desse Terço Jovem, que acontece uma vez por mês. Eu acho que, na verdade, é uma forma de evangelizar, né? Querendo ou não, a gente chama para o terço e aqui a gente aprende a rezar. Eu mesma aprendi a realmente rezar o terço aqui no Terço Jovem, vivenciando e acompanhando. Então, eu acho que é mais isso, é uma forma de evangelizar e de trazer os jovens para a igreja e para conhecer Deus e ter intimidade com Ele.
Quem também ajuda na coordenação do Terço Jovem é o João Fernandes, que há 4 anos iniciou no grupo como participante depois de ter recebido um chamado. Ele conta como foi esse momento e fala sobre a experiência de hoje estar coordenador. O que a gente mais quer, às vezes vem 100, 120 pessoas, mas se alcançar uma pessoa, a gente já fica feliz. A minha experiência, o que eu acho assim, do mesmo jeito que eu fui resgatado para poder estar aqui, aí depois me colocaram na coordenação, é poder tocar um coração, o meu serviço, que o meu serviço eu não canto, eu não toco, né? Eu não tô ali, nunca apareço. Mas é justamente por isso que eu fico mais feliz, porque às vezes chegam relatos pra gente e eu fico assim, poxa, valeu a pena ter vindo 1h30 para montar um microfone, montar um violão, arrumar o som, arrumar o que for. Ele relembra ainda sobre alguns testemunhos que já recebeu ao longo desses anos, integrando o Terço Jovem, que o tocou profundamente. Teve 2. Teve um que foi de uma condutora, que ela, ela teve muitos problemas familiares. Ela perdeu pai, perdeu mãe, ficou desacreditada na vida. E por conta do movimento, e mais ainda do terço, ela conseguiu encontrar um propósito, né? Ela conseguiu abrir o coração dela e conseguiu ter alguma coisa para continuar na vida. E a gente já teve relatos de pessoas que vinham aqui com ansiedade, com depressão, procurando um último motivo, uma última oportunidade de querer seguir na vida. E aí, claro, que são vários, um pouco mais discretos, mas a gente recebe eles e a gente sai daqui feliz. Porque as pessoas falam que eu vim pensando que ia ser só mais um texto, pensando só mais uma coisa, mas o que fulano falou, me senti que foi para mim, no meu coração, para eu poder querer seguir na vida, ou então querer mudar alguma coisa na minha vida. O grupo já tem 5 anos de sua existência. Nele existem aqueles que chegaram recentemente e aqueles que estão desde o início e que ajudaram a tornar essa iniciativa de evangelização aos jovens possível. É o caso da Lívia, que preparou o primeiro Terço Jovem. Ela conta como foi essa experiência. Assim, foi uma experiência incrível. Eu lembro que naquela época a gente tinha poucas pessoas ainda, e ver hoje a plenitude, o quão o terço cresceu, é gratificante, é incrível. Ela, que ainda hoje serve no Terço Jovem, no Ministério de Música, revela como é permanecer nessa missão durante todos esses anos. O sentimento que eu tenho é de gratidão, muita gratidão a Deus e a Nossa Senhora, aos meus amigos, essa equipe maravilhosa que sempre me seguiu, são as mesmas pessoas e só trazendo mais gente. O sentimento que eu tenho é de gratidão e muita esperança para que tenha mais pessoas vindo para cá nessa corrente de oração. Fábio também está desde o início da criação desse Terço Jovem e sempre que pode participa rezando um mistério. Ele fala sobre sempre estar disponível para ajudar nessa missão evangelizadora. Acho que todo chamado de Deus que a gente recebe, a gente deve aceitar quando a gente pode. Então, como foi possível, é sempre bom estar rezando com os amigos, sempre bom estar rezando com os jovens, então foi por isso que eu aceitei. A sensação é de que a gente não é capaz, a gente é capacitado na hora, então é muito mais ou menos isso. Vitor é um dos mais novos integrantes do grupo. Ele só chegou a participar 2 vezes desse terço. O jovem revela o que o motiva a continuar vivenciando esse momento de espiritualidade. Que no final de semana eu pude participar, tive o privilégio de participar do Encontro de Jovens com Cristo, que me deixou muito feliz e muito conectado mesmo com Cristo, que me preencheu bastante e eu tinha que vir, eu queria muito reencontrar o pessoal que organizou e eu tenho minha vontade é continuar participando de encontro com esse pessoal que tanto faz o bem. No terço teve um testemunho também que me deixou muito emotivo. Eu me identifiquei muito com o testemunho que aconteceu no dia. Eu fiquei muito feliz, de me identificar e me encontrar com essas pessoas que às vezes a gente pensa que a igreja é um pouco mais afastado, mas quando a gente vem a primeira vez, a gente entende e termina se sentindo muito bem quando vem, né? E é dessa forma, através da reza do terço, dos louvores, que esses jovens evangelizam outros jovens e ainda permanecem imersos no amor de Deus e na vida da Santa Igreja Católica.
Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Com muita satisfação venho até você, trazendo uma palavra de fé e de vida neste dia do Senhor. O Evangelho é segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Naquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e fatigados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da nossa salvação. Jesus eleva uma oração ao Pai. E nesta oração, que é de louvor e de agradecimento, por quê? Porque o Pai escondeu o mistério da sua sabedoria aos supostamente entendidos e sábios, que já se bastam por si mesmos, e ele revelou aos pequeninos, ou seja, aqueles que têm um coração esvaziado de toda pretensão e arrogância humana, porque confiam no Senhor, não somente em si próprios. E estes são os preferidos do Senhor. Ele exatamente convida aqueles que estão cansados, abatidos, oprimidos, fatigados pelo peso da lei, pelo peso da pobreza material, pelo peso da opressão. E a palavra forte que Jesus diz é: vinde a mim, que eu vos aliviarei, vos darei descanso. Que palavra forte, que palavra acolhedora que brota do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, é o que ele diz hoje para mim e para você, meu irmão, minha irmã, que está cansado, abatido, fatigado, desanimado. Vinde a mim, é a palavra que o Senhor nos diz. E depois ele completa: tomai sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo. O meu jugo e o meu fardo são leves. Porque com a graça de Deus nós podemos superar todas as nossas dificuldades. Porque com a nossa fé nós podemos superar tudo aquilo que aparentemente parece sem jeito, parece nos matar. Não. Deus é o Deus da vida. É Ele quem nos fortalece. Vamos ao seu coração. Jesus é aquele que espera a cada um de nós. Lá no Rio de Janeiro, existe uma grande imagem do Cristo Redentor. Você conhece esta imagem? Você sabe que aquela imagem é a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Você sabe que ela se chama de Corcovado. A palavra Corcovado significa coração para onde eu vou. E esta ida até o coração de Jesus é o convite que ele mesmo faz a cada um: vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que são leves. Repito isso para dizer que fique no seu coração. Tenha coragem de ir até Jesus para escutar a sua palavra, e a sua palavra é sempre uma palavra viva,
forte, verdadeira e, sobretudo, eficaz. Desejo a todos uma semana muito abençoada. Desejo a todos muita paz, saúde e que o seu coração seja sempre semelhante ao coração de Cristo, manso, humilde e cujo fardo é suave. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. Nós temos um encontro marcado no próximo domingo, nesse mesmo horário. A você eu desejo uma excelente semana e até lá. Vivemos contigo.